Olá amigos, que bom estar aqui com vocês de novo no canal da Cadmotec. Meu nome é Gilberto Albuquerque, sou investidor e fundador da Cadmotec Ventures, a primeira nano VC global. Nós somos pequenos, mas a gente é global. Estamos aqui no Brasil, Vale do Silício e Londres. E hoje eu trouxe nada mais nada menos que Amaury Pinho, fundador da Investidores VCs, um dos maiores ecossistemas de startups. É muito mais do que investir em startup. Ele vai contar hoje um pouquinho dele, da história da Investidores VC e a pergunta que a gente montou essa série nova, que é para falar das perspectivas para 2026. Nós temos aí um ano desafiador. Eleições, Copa do Mundo e um mercado que o inverno que não custa passar. Então, quero apresentar a vocês hoje aqui no canal Amaury Pinho e queria que ele primeiro contasse, antes de falar de investidor de si, quem é Amaury Pinho. Ah, boa! Contasse um pouco sobre a trajetória de quem estava lá quando a B Startups nasce. Então, assim, desbravou mata, né? Sim. Você pegou a mata quando ela estava muito alta. Bem alto. Bom, obrigado pelo convite. Cara, eu sou empreendedor a vida inteira. Comecei bem jovem, 15 anos, criando uma empresinha de informática igual a muita gente. Lá em Macaé, quando eu fiz os meus 19 para 20, trabalhando e não querendo estudar, minha mãe me deu um puxão de orelha brabo, falou, ou você decide ou você paga suas contas. Eu falei, então vou estudar. Eu fiz publicidade, comecei a empreender, logo no final da faculdade, empreendendo em tecnologia, sempre foi minha grande paixão. E acabei montando uma empresa de aplicativo mobile numa época que não existia aplicativo mobile ainda, não tinha iPhone, não tinha nada. Isso foi em 2009 e foi um grande salto para mim, porque eu era obcecado por tecnologia, vi nascendo ali algum protótipo de smartphone, Palm Top, N-Gage, Symbian, que eram os smartphones da época, e montei uma empresa para fazer isso, que não estava dando muito certo, até a hora que o Jobs sobe no palco e mostra o iPhone pela primeira vez. Aí eu virei tudo para isso, a gente começou a dar certo e meu mundo tech, startup, informática começou mais ou menos aí. A empresa, então, em 2010 começou a ir bem, 2011 era uma empresa de software, era uma empresa de consultoria, não era uma startup, a gente fazia software para os outros, mas a gente era um dos poucos que fazia nesse universo mobile. E aí eu fui cair de paraquedas nesse universo de startups, porque eu estava indo atrás de programadores e descobri um evento que estava acontecendo pela primeira vez, que foi o Startup Weekend. E aí estava acontecendo no Rio de Janeiro, a primeira edição Brasil desse negócio, e eu caí lá como patrocinador, porque eu queria botar minha marca lá e conseguir os programadores. Entrei como patrocinador, saí como investidor anjo. Acho que eu me comuniquei errado, mas deu certo. Eu queria os melhores talentos, acharam que eu estava querendo investir nos melhores talentos. E aí meio que eu saí de lá com a galera pedindo investimento e começou minha jornada mais ou menos aí, de entender o que era startup. O ano era 2011 mais ou menos, quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos. E eu perdi muita grana com isso, perdi nos primeiros 10 investimentos, mas eu fui refinando, principalmente sabendo o que eu não queria mais. Eu investia de um jeito super mato alto, intuitivo, olhava para o vento e falava, é aqui. Achava que eu estava sendo o máximo colocando dinheiro nas ideias, nos projetos, e eu não estava entendendo o que eu tinha que procurar antes. Eu era um cara de software, então eu achava que as pessoas iam conseguir fazer software que nem eu. Mas aí, software, naquela época, já era talvez o menos importante. Hoje, cada vez mais, é menos importante. Mas o mais importante cara, essa galera só tem isso na vida, esse é o plano deles. Eles têm alguma relação mais profunda com esse desafio? É só um negócio legal ou eles estão comprometidos com a vida deles em fazer isso? Isso só foi descobrir depois. Mas aí, ao longo dos anos, depois de 10 investimentos ruins, o 11º deu certo, e aí eu decidi que eu ia parar de ser desenvolvedor de software, que eu ia parar de ser um monte de coisas que eu era. Acho que um pouco do empreendedor que ainda não tem uma validação, então ele faz um monte de coisa na iminência de que alguns daqueles chapéus ali vai abrir portas. Mas quando o investimento anjo deu certo para mim, eu tive um exit em que eu coloquei
40 mil reais nessa startup e acho que 3 anos depois eu fiz mais ou menos R$1 milhão. Paguei os prejuízos dos 10 investimentos. Não era prejuízo, porque era um dinheiro que sobrava, né? Mas quando você não tem essa grana, você entende, porra, botei dinheiro e não voltou, que droga. E aí aquilo ali me deu muita coragem, cara. Então, assim, foi um divisor de águas a primeira saída e a partir daquilo eu falei, eu nem sei por que essa deu tão certo, mas tem alguma coisa nela que é diferente das outras. E aí minha tese começou nesse momento. As 10 startups erradas viraram pontos muito fortes na minha tese e a que deu certo, eu comecei a perseguir coisas parecidas. É óbvio que mudou muita coisa ao longo dos anos, mas aquilo ali me fez apontar para virar investidor anjo. Então, foi a partir de 2013, 2014 que eu falei, eu acho que além de ser empreendedor, etc., mas já ter vivido isso, já ter criado empresa, já captei... acho que agora eu quero ser investidor anjo de verdade. Eu comecei a fazer mais investimentos ano a ano. 2 cheques no primeiro ano, 3 cheques, 4 cheques. Aí até a hora que eu comecei a investir sistematicamente. De lá para cá já se passaram aí bons, talvez 15 anos desde o primeiro investimento. E essa é a minha história como indivíduo, né, assim, nesse universo de startups. E aí veio a B-Startups, presidente da B-Startups, fui curador do palco de empreendedorismo da Campus Party muitos anos, criei o primeiro Startup Weekend dentro de uma favela no mundo, teve um monte de coisas legais, que era essa coisa que a gente estava falando até em off, do ecossistema, né, do give first, do give back, de você querer fazer alguma coisa, você vai ganhar dinheiro com isso não, mas por que você está fazendo? Cara, porque mexe, porque multiplica, porque vai te ajudar em alguma coisa lá na frente. E eu acho que quem está há muito tempo nesse ecossistema é a prova viva disso. Sim, esse ecossistema ele tem uma beleza diferente, né? Eu lembro quando eu comecei a falar, não, vou montar um Venture Capital, porque depois eu vou montar um Private Equity. Eu não estava entendendo muito bem essas coisas, né? Porque são diferentes. O Private Equity, o cara olha para o negócio, pô, esse negócio ele existe, ele tem um produto, o que ele precisa é dinheiro para poder comprar concorrente e ele precisa de melhoria de processos, pronto. Aqui não, né? Aqui a gente casa com um investimento que o Product Fit não vai estar ainda, vai sofrer pivotagens, era comum, né? E será que o Amuri encontrou naquele 11º alguém um pouco mais parecido com o Amuri, na questão de empreendedorismo? Não. Será? Eu acho que eles tinham talvez uma coisa melhor do que eu na época. Eu sempre fui um cara de produto. E eu acho que o produto era muito inteligente e tinha um cara muito bom de produto, que era o Rafa, mas eu acho que eles tinham uma coisa que depois eu descobri que eu era muito bom, mas que na época eu não era muito bom, que era vendas. O Léo, que era o sócio do Rafa, era um vendedor nato. O que você faz? Eu vendo. Então, assim, foi a primeira vez talvez que eu descobri um cara que pegava um projeto, botava debaixo do braço e falava, eu vou sair e vou voltar com o cliente. Eu acho que isso foi uma coisa que eu observei neles que eu não tinha. Eu era um cara que eu pensava, se o produto estiver bom, a imagem estiver legal, o discurso for bem feito, o material for excepcional, vai ser fácil vender. O Léo, acho que gosta disso também, mas ele gostava mais do... Deixa eu pegar uma lista de 20 pessoas aqui que eu posso ligar e ir atrás deles. Essa venda visceral foi uma coisa que eu aprendi depois e que hoje, para mim, é fundamental eu perceber isso num founder. Mas na época eu acho que eu não tinha. Eu acho que eles eram melhores do que eu. Que bom, fantástico. Inclusive esse reconhecimento. E eu vejo nessa jornada que também... Eu empreendi, meu primeiro negócio, a venda ela virou... Lógico, foram 3 décadas, né? Para a venda virar orgânica, né? Mas ela era muito difícil, porque era um mercado muito restrito, que era um mercado financeiro. E quando eu entrei no mundo de startup mais próximo, que já foi depois do meu primeiro exit, a minha conta, eu dei sorte. Eu sou um cara de muita sorte, Amuri. Não sei se foi sorte ou azar, né? Porque o primeiro negócio, assim, o primeiro que eu investi foi o Cadeguincho, que está aí até hoje. Está bem hoje, mas a segunda foi com o Siga Mais, que eu tive o exit. Eu falei, bom, sou cara tech, tive esse. Aí eu comecei a investir, né? E de lá para cá eu tive alguns write-offs. e é bem do que você falou. E agora que você falou da venda, para mim faz todo sentido. Porque eu vejo um dos grandes desafios das startups é a paixão pelo produto e achar que é segundo plano a venda, né? A venda né? Aí às vezes os caras viram bom vendedor, né? Sim. Bom vendedor para investidor, né? Bom vendedor de pitch, né? Sim. Mas vender para cliente, eles têm É o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, eu acho que a gente, de certa forma, importou um modelo americano de se fazer negócio. E mas o brasileiro aprende rápido.
E até 2020, 2021, esse modelo era bem válido, que era, cara, faz alguma coisa, bota anúncio aí para trazer essa galera, traz usuário e atenção e vê como é que você vai virar esse bicho depois. Acho que hoje em dia não cabe mais isso no Brasil. Ou você faz dinheiro ou você vai ter que dar pedalada. Então, acho que a gente está entrando numa fase boa de startups que ou geram grana ou vão deixar de existir. Isso foi uma coisa que eu fui trazendo como vital para minha tese. Hoje em dia é imprescindível. Amadureceu, né? Muito. O mercado hoje, ele amadureceu. E foi rápido, né? Para pensar, foi rápido. Porque estão falando 21, hoje 25. E eu acho que a gente tem que também entender o seguinte. Todo dia estão nascendo novos empreendedores jovens que estão saindo de algum lugar para resolver um problema. Esses empreendedores, eles não têm como aprender o que os outros aprenderam. Então, quando a gente fala de um mercado amadureceu, algumas pessoas acham que, não, ontem eu vi um cara pedindo X mil reais com PowerPoint. Esse cara ainda está, talvez, no início da jornada. Existe uma jornada do founder. Então, quando a gente fala que a gente amadureceu, é porque os que já passaram pela jornada, agora estão chegando com data rooms bem feitos, financials bem azeitadinhos, KPIs positivos, entendeu? Um negócio que consegue pagar suas próprias contas e não queima dinheiro toda hora. Eu acho que é isso que a gente consegue encontrar hoje. Bons negócios que respeitam o princípio dos bons negócios. Sim. Não tem jeito, tem que dar lucro. Exato. Né? No final Exato. é isso, né? Você pode pegar o seu lucro e reinvestir em crescimento, mas se você não tiver esse lucro, as pessoas confundem isso, né? A startup não dá lucro. Ela não... Idealmente, ela tem que dar lucro. Ela dá um lucro que eu gosto de chamar que é a margem FCL, a margem de fluxo de caixa livre. Vai sobrar no final do mês 15%, 20%, esse dinheiro vai ser reinvestido em crescimento em ad. Mas se você não tem isso, aí você não deveria estar investindo em crescimento em ad. Mas a maioria das startups saudáveis, se elas desligassem o motor de crescimento, elas gerariam algum caixa. Sim. Se elas não conseguem, aí elas não estão nesse momento de maturidade que a gente está falando. Que eu não quero que você gere caixa, mas eu também não quero que você queime grana. Então, se vira para vender o almoço, pagar a janta e continuar crescendo. Mas eu acho que esse termômetro é o que faz um founder ser um founder maduro ou não. Sim, que inclusive aconteceu muito na pandemia, né? Teve alguns casos que sobreviveram que foi isso. Desligaram os ads, mas o custo, né? E o produto, já do jeito que ele estava, ele conseguia sobreviver de forma orgânica e passar aquele período. Como outras se reinventaram na pandemia e conseguiram, muito pelo contrário, crescer a parte de online e tudo mais e escalaram, né? Então são dois modelos. E conta um pouco, né, dessa origem, né, e propósito dos investidores VC, porque eu conheci realmente no Startup Summit, foi quando a gente tive o prazer de conhecer você lá, o Yuri apresentou a gente, né? E assim, aí que eu fui começar a entender. Já tinha mais um outro pessoa que está no meu ecossistema, que é o Francisco Ritondaro, que é CEO do General Shopping, que ele investe hoje comigo, está comigo no jornal desde o início, ele também já está lá no Investidores. Isso. Então assim, aí começou a chegar para mim o mundo investidor de VC. Por incrível que pareça, não tinha ainda, mesmo estando há 5 anos mais intenso, não tinha chegado em mim, né? Então conta... para o público, né? Porque por mais que seja popstar nesse mercado, tem gente ainda que não conhece. Tem muita gente que não conhece e eu acho que parte do nosso trabalho é esse aí. Hoje nós somos 1.000 investidores e outros 500 advisors e donos de negócio que fazem parte da nossa rede, mas a gente começou lá atrás, em 2019, fazendo um conteúdo para educar sobre investimento anjo. Estava começando a ter um pouco desse movimento já de conteúdo, de você aprender através da internet. Eu gostava disso, mas eu queria alguma coisa presencial. A gente fez uma imersão para aquelas pessoas que me viam nas minhas redes sociais. Eu era até um pouco mais presente nas redes sociais, falava muito das startups que eu estava investindo, gostava disso e fazia esse conteúdo para quê? Para encontrar boas startups, era só para mim. E aí começaram algumas pessoas a mandar, na época eu fazia muito conteúdo, eu estava on fire com esse início de redes sociais, hoje em dia zero, sim, o meu time que faz, mas eu comecei a postar e as pessoas começaram a falar, cara, como é que faz para investir? Como é que faz para investir? Como é que faz para investir? Eu comecei a achar que tinha uma atração para isso e aí eu ventilei a possibilidade de criar a primeira turma fechou, eu falei, uau, achei um baita do negócio, segunda turma, uau, achei um baita do negócio, terceira turma, não deu ninguém. Então, assim, tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam virar investidoras ou aprender,
mas não tinha um mercado de low-hanging fruits, mas tinha uma demanda reprimida que eu achei que eu tinha criado um baita no business. Na terceira turma, então, eu tive esse susto, e aí eu tive que começar a organizar o negócio. Bom, peraí, você não tem mais demanda reprimida, então vou ter que ir atrás desses possíveis investidores. E daí as coisas começaram a crescer, mas a Investidores VC ela nasceu para criar um pouco desse processo que eu errei, aprendi, etc., mas que eu não tive um lugar para poder fazer isso de um jeito automático, em comunidade, com tecnologia, com contratos feitos por bons advogados, com due diligence feita. Investimento anjo, você sabe muito bem, era esse mato alto, que era, cara, conheci um empreendedor, botei a grana na confiança e reporte, caramba, tem que ligar pro cara e pedir, se o cara tá enrolado não vai mandar. E aí eu comecei a ver quais eram as coisas que afastava o dono do dinheiro de investir em startup. Porque a gente é tão apaixonado por isso, porque a gente vê a causa e o efeito, a gente vê as startups crescendo, dando riqueza para um monte de gente, transformando mercados. E a gente fala, por que que esse milionário, que poderia estar investindo nisso, não tem acesso a essa classe de ativos? Ele não tem, porque ele não tem controle, porque ele sente que ele não vai ter um lugar para pedir ajuda, porque ele não entende alguns termos, porque ele não confia nos números porque ele não consegue ir até o final, porque tem tanta coisinha amarrada e a gente foi resolvendo isso. Ué, então peraí, deixa eu botar um advogado que cuida da gente. Então deixa eu fazer uma due diligence prévia, mesmo que simples, mas deixa eu dar para ele uma visão real dos números, extrato, etc. Deixa eu levantar uma capivara aqui desse time de fundadores e ver se não tem alguma coisa estranha. Deixa eu pegar reportes alguns meses antes de fazer o investimento para ver se ele cresce, cai, mas se ele vai evoluindo. Então, o legal da Investidores VC é criar esse ambiente onde essa pessoa bem-sucedida, homens e mulheres que já venderam suas empresas ou que são executivos de grandes negócios, ou que são segunda gerações de empresas, ou que trabalham no ecossistema de startups, mas de alguma forma já criaram a sua riqueza, poderem diversificar em inovação. Isso é atemporal. Há 20 anos atrás, o bom investidor estava olhando ações da Atari, estava olhando ações... Hoje a gente tem que olhar essas ações da startup. E a gente criou uma empresa em volta disso, que foi crescendo conforme a demanda. Hoje a gente tem sede própria, temos N imersões, investidores VC, advisors, exit, fundadores, AI.vc, sucessão. Criamos um ecossistema em volta dos ativos desse milionário. Ele quer não só investir em startups, mas ele também quer fazer o exit para aprender como vender um dos negócios da família dele. Ele quer fazer sucessão porque ele é dono de uma empresa familiar e quer passar isso para a segunda geração. Então, hoje, com uma rede de 1.500 investidores, advisors, etc., nós pensamos nosso produto olhando para eles, o que essa rede busca. Eles buscam viagens, missões internacionais, negócios entre eles, clubes de experiência, muitos investimentos, participação nos deals e uma visão transparente do erro ou do acerto. Então, Investidores VC é isso, você poder investir em startups do jeito certo, com contrato direto com a startup, tendo contato com o fundador até o fim e aprendendo com os investidores ao seu lado. Pô, perfeito. Nossa, um ecossistema muito bem montado pelo que você está colocando aqui pra gente. Acho que rico, né? Porque tem uma série de visões, inclusive, de criar uma comunidade muito forte, né? Mas me conta um pouco, vou explorar um pouquinho mais esse assunto, porque o ponto que eu vejo na minha jornada também como investidor, né? E quando eu converso com os outros investidores de entrevista, é sempre o desafio de, uma vez que a gente colocou o cheque, né? O Pix, né? O cheque não, né? Você fala cheque aqui, essa turma que está do outro lado nem sabe o que é isso. O que é isso? Da hora que a gente colocou o Pix, né? Como é que fica, né, essa governança? Porque diferente de uma B3, diferente de uma estrutura que exige, está mais fácil legalmente, é o que você falou logo no começo. Pô, eu cobro o cara não tem relatório, o cara não tem material. Porque eu passo, mesmo hoje com o meu portfólio, eu passo muito por isso, né? Como que vocês estão fazendo, né, com essa questão de ter o reporte, e ter o reporte não só porque tem que ter um reporte, né? Porque eu também participo de outras casas que às vezes cobro o reporte e o founder reclama. Pô, mas eu mando reporte, lá eu mando o que eu estou precisando e também não tenho retorno sobre isso, né? Sim. E por outro lado, você chega em algumas casas que cobram o reporte, ninguém olha o reporte. Eu vivi muito isso no mercado corporativo. Relatório, porque um dia um cara acordou, desenha o relatório, pede para ser feito o relatório, ele recebe o relatório, mas não usa o relatório. Sim. Isso era um clássico do passado da tecnologia, né? Números e dados que não tem serventia, né? A falta que a gente prega na startup, né? Não é só estabelecer o KPI, né? Eu voltar e falar, esse KPI faz sentido,
né? Porque tem momentos que certos KPIs não fazem sentido para certas startups, né? Sim. Não é tudo, não está escrito em pedra, né? Então, como vocês... Fiquei agora muito curioso de saber como vocês fazem com esse, né? Essa jornada de gestão das startups. O que eu percebi com alguns erros do passado foi que o investidor ele quer receber o relatório dele, tá? E a startup, ela só quer trabalhar. Só que quando você força o envio desse relatório para a startup, ela começa a ter mais consciência dos problemas dela. Então, tem um fator agradar o investidor, mas tem um fator cuidar do empreendedor de um jeito que ele nem sabe que ele precisa. Quando você tem alguns meses ruins, e é muito ruim você mandar um report para o investidor, é justamente essa situação extremamente incômoda que vai fazer talvez você encontrar um caminho. Então isso aí virou uma regra lá no Investidores VC. Como é que a gente faz para essa regra valer? A primeira é que a gente tem um time para cuidar de portfólio, é exclusivo de portfólio. Então tem um time que cuida de deal flow, novas startups, reporte delas também, due diligence, etc. Mas tem um time para cuidar de portfólio. Para a gente garantir essa cadência, para pegar o nosso cheque, essa startup concorda que ela tem uma reunião mensal com a gente. Nessa reunião mensal, além da reunião mensal, ela é obrigada a mandar o reporte, ela é obrigada a ficar num grupo com os investidores dela. Do outro lado, quando esse investidor faz a imersão, eu digo para ele o seguinte, ela é obrigada a fazer isso e você pode cobrar. Então eu crio um peer pressure, onde eu tenho investidores no grupo, aguardando pelos reportes que são enviados pelo nosso aplicativo. A gente tem um app tipo uma XP das startups, todo bonitão. Tem a reunião que esse cara vai ter que estar lá com o nosso time, comigo, com o Luiz, etc., que é a reunião mensal. Então, ele, de certa forma, ele entende que aquilo ali é o mínimo da disciplina do divã dele, onde ele senta e durante 30 minutos ele preenche aquele reporte dele. É um reporte de uma página, a gente tem um modelo, a gente passa para eles, inclusive está no nosso contrato como anexo. É um reporte que eu aprendi na Y Combinator, não tem muito o que inventar. São as métricas que importam, as notícias ruins e como é que você está resolvendo, as notícias boas e o que você está precisando de ajuda. Isso dá uma página. Só que se você mandar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, você consegue ter uma visão mês a mês daquilo. Não pode ser trimestral. 3 meses com uma startup dando merda é muito tempo, não dá para reverter. Não pode ser intrasemanal, não dá para você resolver. Mensal é perfeito, só que você não pode deixar de mandar. Vem um mês bom? Manda. Vem um mês ruim? Manda. De preferência no mesmo dia. E sem palhaçada, sem Canva, sem animação. É texto plano, esse mês versus o mês passado. Quando você começa a ter essa disciplina, você vê que para fazer o report, seus dados têm que estar prontos em algum lugar, aí você começa a melhorar os dados. Para fazer o report e mandar, se está indo mal, você já está avisando os investidores. Na nossa reunião a gente ataca, inclusive coloca a nossa devolutiva do report. Então quando esse investidor recebe isso no app, ele está vendo todos os reportes dos últimos meses, os pontos bons e ruins, como eles estão atacando e a nossa opinião sobre aquilo. E ele ainda pode ir lá no grupo falar, eu consigo ajudar nisso. Ou então, galera, tá dando merda, hein? Às vezes o investidor não precisa ter tanta profundidade. Às vezes ele pode chegar lá e falar, galera, eu vi que vocês estão com problema nisso, me chamem aqui, eu consigo ajudar. Então, para isso funcionar também, eu tenho que garantir que o founder conheça bem o investidor conheça bem o founder. E é por esse motivo que as nossas rodadas são bem interativas lá no Investidores VC. Eles ficam no grupo, eles fazem um Q&A, eles participam da Zoom Call. Existe todo um trabalho pedagógico de criar essa colisão positiva, de colocar todo mundo com a bunda na janela e dizer qual é a responsabilidade e a obrigação de cada um. E quando a gente faz isso, eu acho que é nisso que a gente é muito bom. A gente consegue deixar todo mundo pelo menos feliz, mas sabendo dos riscos. Não, sensacional. Acho que é um modelo bem interessante. Não tinha visto esse modelo ainda. Né? De novo, tudo bem que eu sou recente aqui, você já está mais tempo aqui que eu. Mas esses 5 anos, quase 6 que eu tô, eu não tinha visto o modelo. Essa é a parte que eu falo que eu gosto de produto. Eu gosto de criar produtos, assim. Eu gosto de pensar no modelo. Mas espera aí, se eu tiver que cuidar disso toda hora, eu vou ter que ter alguém cuidando. Não, mas espera aí, se eu falar que isso é responsabilidade do investidor e mostrar para ele o jeito certo de cobrar, será que ele não vira também um olheiro? Então, essa modelagem de responsabilidade, poder, benefício, esse win-win, eu acho que é o que eu mais amo fazer. Eu acho que é isso que é o produto que a gente cria bem lá no Investidores VC. Perfeito, perfeito. Acho que vale super a pena mesmo. Eu vou ter que, esse conteúdo aqui eu tenho que incentivar não só founders, como mais investidores a assistirem. Vou jogar para toda a minha rede lá para eles verem. Vamos que vamos. E
falando em investidores, né? Que o objetivo também, a chamada desse vídeo é perspectivas para 2026. E assim, parece que o inverno não passa, né, meu? Desde que a CVB quebrou, desde que o Y Combinator, né? Você já falou da Y Combinator hoje aqui, né? Desde que eles publicaram aquela cartinha, um monte de gente seguiu, né? Não quero mais founder de palco, não quero mais PPT, tem que dar lucro, né? Sim. Um monte de coisa que a gente falou aqui hoje, né? Esse inverno não passa, né? E é lógico, a gente teve problema, a guerra que foi em 2022, começa a guerra na Ucrânia, final do ano aquele problema em Gaza, aí você tem esses juros, né, o global, né, que subiu, e os juros brasileiros que eu falei com algumas pessoas que eu já conversei para essa série também, como é que a gente fica, né, meu? É rezar todo dia para cair 2 dígitos, né? Tem que voltar para 1 dígito esses juros, né? E a gente não vê isso, né? Nem por uma... Pode pegar uma luneta aqui que a gente não vai enxergar. E ano que vem ainda tem eleição e Copa do Mundo, né? Sim. Então, a pergunta que eu não quero calar, Amuri. Qual a sua perspectiva para 2026? Eu tô animado por alguns fatores e eu vou defender alguns deles. Eu concordo com você que num cenário macro não está no melhor momento. E eu acho que a gente ficou mal acostumado com 2021. Porque foi um momento recente, está todo mundo bem fresquinho, de valuations explodindo, saídas. Eu tive 3 exits em 2021. Olha que maré. Eu acho que esse momento não volta mais. Essa, para mim, é a primeira definição. A segunda é que o brasileiro, isso é fato. Quando a taxa de juros sobe, o dinheiro vai ficar escondido e vai para a renda fixa, porque ninguém é trouxa. O Brasil é um país maravilhoso para você ser milionário. Maravilhoso. Você pega o seu dinheiro, você bota uma grande parte dele em renda fixa, em tesouro, etc. Você não tem risco nenhum e você só fica cada vez mais rico. Só que o milionário cansa também. O milionário aprende a brincar com juros altos. 2 anos dele já brincando com juros altos, ele já começa a falar, tá, mas eu quero mais alguma coisa, hein? Peraí, isso aqui tá chato. Então, eu acho que a gente volta a uns juros que sempre foi um juros Brasil. Claro que 15 é um exagero, mas seu 11, seu 11,5, 12, cara, vai ter negócio, tá? As startups vão ter negócio. Por quê? E aí, por que vem a minha animação? Por 2 grandes coisas. A primeira é uma retomada no número de M&As. Então, a gente está tendo... tivemos um primeiro semestre de 2025 muito melhor do que 24 e 23. Ainda não melhor que 21 e 20, mas a gente já está tendo um ano muito melhor de recuperação, semestre over semestre, versus os antigos dos invernos pesados. Eu diria que a gente tem uma certa primavera, porque se a gente viveu o inverno em 22 e 23 e 24 ainda ventava, veio a AI com um calor absurdo. Então, a minha animação está sendo pela inteligência artificial. Eu acho que ela está catapultando as fronteiras da tecnologia, como o smartphone foi, como a web foi. Eu acho que as grandes empresas já estão exigindo isso, as startups já estão virando soluções B2B Enterprise com AI. Eu acho que a gente ainda vai ter layers e layers e layers de um Brasilzão, 230 milhões de pessoas, que só 0,1% vão entender o que é isso. Então, assim, se tecnologia já era exclusivo, se startup já era exclusivo, AI aí é o exclusivo do exclusivo do exclusivo. Então, eu realmente acredito que a gente vai ter um 26 e um 27 de bons anos. Não acho que vai ter janelas novas de IPO, aquela coisa toda, não acho que volta a ser 2021, mas a gente volta a ter um mercado de negócios. Então, são mais de 470 M&As nesse primeiro semestre, se eu não me engano. Teve uma pesquisa da Question, acho que fica até legal depois colocar na description, que eles fazem uma pesquisa todo ano sobre isso e eles mostram esse ano sobre ano e a gente está tendo um 2025 melhor que os últimos 2. Tem muito para melhorar? Tem. Tá, os juros a baixar vai ajudar muito? Vai. Mas, do nosso lado, a gente vai continuar trazendo um monte de investidor e mostrando que aqui é uma opção para ele diversificar, participar, continuar aprendendo e ter múltiplos muito maiores do que a renda fixa. A renda fixa é chata. Entendeu? Então, assim, pega 50% do capital, bota nesse negócio. Pega um monte, bota imóvel, tá tudo bem.
mas reserva 10, 15, 20% para startups, para inovação. Senão daqui a pouco você vai ser mais um velho na cadeira, contando dinheiro e não participando de toda essa construção que a gente acredita que é incrível. Nossa, super perspectivas positivas, né? O seu ânimo, né? E ver realmente a AI realmente vem para quebrar muita coisa, né? Acho que está saindo realmente do hype, né? Para virar toys mesmo, né? Já é uma ferramenta e agora realmente está chegando a hora das empresas se provarem, né? Usarem AI mesmo. Sim. Do seu processo, não ser só para o pitch para o investidor e nem ser só para o cliente, para você dizer para o cliente, estou usando AI aqui no meu chat. Não é. É muito mais. É muito mais do que isso, né? É muito mais. Então é isso que os founders vão ter que buscar, né, para se provar. E os investidores estarem atentos, né? Só te agradecer, Amuri, eu acho que aqui a gente ficaria falando 1 hora, com certeza fácil, mas... Teremos outros. Com certeza, eu queria que você deixasse aí sua mensagem para os investidores e founders aí final aqui, né? Eu acho que você tem uma mensagem, com certeza, interessante, porque você conseguiu unir a comunidade. Eu acho que você é hoje um VC que tem essa união de comunidade muito forte, né? E gostaria só que você deixasse essa mensagem final. Muito perfeito. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi ótimas perguntas provocativas. Eu tenho sim uma mensagem final, uma palavra final. A gente tem um super evento que a gente está fazendo no nosso 2º ano, que é a Next VC Conference, a Next.vc. E nela o que a gente faz é aprender o que aconteceu no ano, mas principalmente pensar what is next para o ano que vem, que é exatamente a provocação aqui desse podcast, dessa pergunta central que você trouxe hoje. O Next VC, ele acontece no WTC, em São Paulo, é um evento para 600 pessoas, investidores, advisors, donos de negócio, então está aqui feito convite para todo mundo participar do Next VC. Não é um evento super caro, não é para milionários, é para investidores como vocês, mas é principalmente para quem está querendo entender um pouco mais disso, botar o pé no universo de investimento anjo. Estamos indo para o nosso 2º lote, então tem que correr lá no @investidoresvc ou no @muripinho. Dá para ver os nossos links, me seguir, a gente compartilha bastante coisa, mas não pode ficar de fora. Perfeito. Eu não vou estar de fora, já vou estar lá. Quando que é? Que dia? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Então, eu vou estar lá prestigiando o Amuri, com certeza, né? É isso. É bom que esse vídeo aqui está saindo de 5 de dezembro. Então, muito obrigado mais uma vez. Nossa audiência, não esqueça dos 3 Cs. Curtem, comentem, compartilhem e bora lá! Beleza. Valeu, galera.